A presença do Senhor aqui é necessária, aonde nós desfrutaremos do sobrenatural do Senhor. Visita nessa noite a vida da criança, adolescentes, jovens, os teus filhos, Pai, os casais, homens e mulheres neste lugar sejam visitados pela tua presença. Começa a agir, Pai, nesta noite. Faz um milagre descer dos céus para este lugar. Transborda, meu Deus, no final dessa campanha. Cremos no agir do Senhor em 2025. Entregamos todos os 12 meses na tua presença. Nós profetizamos coisas específicas para cada mês, e nós precisamos da atenção do Senhor, meu Paizinho, porque tu és o dono desta igreja, o dono do teu povo. Este é o povo do Senhor que te clama, que clamou o Senhor nessa campanha, que colocou suas casas em evidência, que clamou o Senhor pelos seus casamentos, que clamou o Senhor pelos seus filhos, que, Pai, declarou em orações aqui, recebeu a unção para que este ano que está chegando possa transbordar o sobrenatural, possa transbordar a saúde, possa transbordar a alegria, possa transbordar a sabedoria, a palavra, a oração, possa transbordar, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida. Nós profetizamos nessa oração do começo do culto, que o Senhor possa unir, Pai querido, Deus, a tua vontade neste lugar com a vontade da tua igreja, a vontade da tua igreja com a vontade do Senhor, para que aconteça um ano transbordante, um ano poderoso, um ano de milagres, um ano de vida, um ano de favor, um ano, Pai, de portas abertas, um ano, meu Deus, aonde toda a tua igreja declarará o poder do Senhor sobre esta casa. Deus, eu preciso da cura, eu preciso da transformação neste lugar, eu preciso da providência, da segurança, do livramento, da libertação. Faz algo sobrenatural sobre toda a tua casa, todos os teus filhos, e toda esta noite eu peço, eu espero, meu Pai, e eu creio que o Senhor vai fazer algo que não vai parar no ano que está chegando. Transborde, meu Pai, transborde do começo ao fim, transborde, meu Deus, transborde do começo ao fim, do começo ao fim, meu Pai. Cante conosco, meus irmãos. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. Cante, meus irmãos, alegre seu coração. Oh, glória a Deus. Vem visitar o teu povo, meu Pai. Fica conosco. O que dizer? Fica conosco. Aleluia. Que me conhece a ti. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma.
tua glória ganha forma em mim. É isso que João disse quando foi para batizar Jesus, que ele cresça e que eu diminua. Estava dizendo isso aqui, ó, que a glória dele ganhe forma em mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele tome a minha vida, que ele seja maior que eu, que ele seja o centro, como diz a canção aqui também, que ele habite, que ele mande, que ele dite as regras, que ele abra os caminhos, que ele faça eu parar ou eu andar. É tudo aqui nas entrelinhas desse texto, dessa canção aqui, ó. Que ele mande eu calar e que ele mande eu falar, que ele mande eu levantar e que ele mande eu deitar, que ele me cubra na ida e na volta, ele ganhe forma na hora de eu falar, de eu calar, o que eu vou falar, o que eu não vou falar, que ele ganhe forma. Ele, a glória dele, vem inundar a sua vida, o meu coração, o seu coração. Quem crê? Quando o crente é inundado pela glória, quando Deus toma forma na vida do cristão, aonde ele pisa os pés dele, ele é diferente, ele faz a diferença. As pessoas veem Deus nele, as pessoas querem ter o que ele tem, as pessoas veem a alegria diferente da alegria normal e comum, as pessoas veem que ele viveu ou que ele está vivendo algo diferente. Não precisa falar nada, é só a pessoa deixar a glória de Deus ganhar forma nela. Diga comigo assim, nessa noite, diga nesse final de campanha, que Deus cresça, que Deus apareça, que a glória dele tome forma na minha vida. Diga assim, eu quero, cante aquela parte, eu quero ver tua face. Diga em nome de Jesus, nesta noite eu vou sair cheio da glória de Deus. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Volta os meus olhos Mais maravilhoso, Senhor. pra tua presença. Deixo tua glória ganha forma em mim. Vai dar tudo certo por causa disso. Em mim. Deus vai aparecer, então vai dar tudo certo por causa disso. Oh, obrigado, Senhor, por essa consciência do que nós precisamos. Tome forma em nós, que a tua glória inunde os nossos corações. Sejamos não nós mesmos, mas o Senhor em nós. Oh, aleluia. Vai dar tudo certo, viu? Deus está falando com alguém aqui essa noite, vai dar tudo certo, porque a glória dele está tomando forma em você. Se assente aí, nós vamos já passar para a palavra dessa noite. Nós estamos terminando a campanha de projeção 2025. Que bom que você está firme na campanha, que bom que você está permanecendo na campanha até o final dela. Eu acredito, creio demais, baseado até na vida de Daniel. Diz a Bíblia que esse homem chamado Daniel orava pelo menos 3 vezes ao dia.
3 vezes. Quando esse homem chamado Daniel foi jogado numa cova cheia de leões, ele saiu ileso. Eu acredito, eu confio e tenho fé de que a oração desse homem estava em depósito com Deus. Era um homem que estava falando com Deus o tempo todo, então nada pôde acontecer à vida dele por causa do homem de oração que ele foi. Você está projetando para um ano todo. As suas orações, escute isso aqui para dar glória a Deus, está em depósito. Deus vai transbordar lá. Quem crê, gente? Gente, eu queria que vocês crescem nessa forma. Deus está acolhendo e colhendo as orações de todos nós aqui, desde o primeiro dia da campanha, e Ele está lá para recepcionar você quando você chegar. Que bom que o Deus que nós servimos é onipresente, né? Já está lá. Ele já está lá. Enquanto nós somos limitados, Deus é onipresente. Ele já está lá em 2025, esperando você e eu. Vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Sander. Logo após essa palavra, a gente dá continuidade, termina esse culto maravilhoso com unção. A paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. Vou sentar porque meu pé está meio machucado aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus e aos pastores, a vocês também por estarem presentes nesse lugar, né? Muita gente talvez não aparece aqui por conta da chuva que deu 1h30 atrás, né? Aí a desculpa para não vir. Pode acontecer, né? Mas existem várias pessoas aí que talvez podem dar desculpa para não estar num culto desse. Mas você está aqui e Deus está vendo isso. Amém? Então pode ter certeza que Deus está muito feliz com a sua ação hoje. Meus irmãos, eu quero falar hoje sobre o tema, que é o tema para finalizar essa campanha desse mês que nós estamos projetando 2025. Então eu quero falar sobre esse ano do transbordar, né? Como que vai ser esse ano do transbordar, 2025? Vamos pegar essa palavra transbordar e entender ela um pouco hoje aqui nessa noite. A gente tem falado muito a respeito do transbordar como o fato de Deus transbordar na nossa vida, né? Então, o tempo todo nós estamos ouvindo aqui palavras proféticas a respeito do transbordar de Deus sobre a nossa vida, né? Se a gente aplicar aquilo que está sendo falado aqui, cada vez mais Deus vai transbordar na nossa vida e principalmente nesse ano de 2025 que está chegando aí. Mas eu quero falar hoje sobre nós transbordarmos sobre tudo, né? Sobre a vida de um próximo, no reino de Deus. Então eu quero trazer mais desse ponto do que o próprio Deus transbordar sobre a nossa vida. Eu quero abordar um pouco disso, porque já foi falado muito aqui, né? E eu acredito que muitas pessoas aqui já pegaram essas palavras proféticas para levar para o seu próximo ano, né? Que Deus vai te abençoar, que seu próximo ano vai ser um ano próspero, que muitas coisas boas vão acontecer no meio da sua família, no meio da sua casa, né, na sua vida, e você já pegou tudo isso, amém? Então eu quero falar aqui hoje sobre nós transbordarmos, né, o transbordar da nossa vida para tudo. E aí, você precisa entender que você precisa estar preparado para o transbordar de Deus. Antes da gente entrar nessa questão do transbordar da nossa vida para tudo que está ao nosso redor, nós precisamos entender rapidamente essa questão do transbordar de Deus. Então, você precisa, primeiramente, estar preparado para receber esse transbordar de Deus. Amém? E aí, eu vou trazer um exemplo aqui para a gente compreender melhor. Quem que já ouviu falar que a pessoa que ganha na Mega Sena, ela perde tudo? Quem que já ouviu falar? Geralmente a pessoa que ganha na Mega Sena, ela perde tudo, né? E aí eu posso colocar uma porcentagem aqui de 99% das pessoas que ganham na Mega Sena, o dinheiro some, né? Ela perde o dinheiro, ela, sei lá, torra o dinheiro. Por que acontece isso na vida dessa pessoa? Vamos pegar esse exemplo aqui para a gente compreender. Algo muito grande é dado para uma pessoa que não está preparada para receber aquilo. Então, se a gente começar a perceber isso e colocar esse padrão na nossa vida, a gente vai perceber que nós precisamos estar preparados primeiro para depois nós recebermos esse transbordar de Deus na nossa vida. E não simplesmente
Deus transbordar sobre a nossa vida? Nós precisamos primeiro estar preparados. Porque o tempo todo na Bíblia a gente vê as pessoas sendo preparadas ao longo do caminho. Deus nunca pega alguém naquele lugar e fala, eu vou te deixar nesse lugar aqui e você vai ser abençoado. Não, essa pessoa ela pega e sai daqui e vai para lá e aí ela é abençoada. E geralmente Deus pega ela no meio do caminho. Então isso é um negócio interessante de Deus. E é uma das características que logo mais para frente eu vou abordar. Então, o exemplo da pessoa que ganha na loteria, por exemplo, a pessoa ganhou 100 mil reais, 100 milhões de reais. 100 mil reais é pouquinho, né? 100 milhões de reais. E aí, o que essa pessoa vai fazer com o dinheiro? Ela não sabe nem o que é 100 milhões. O que é 100 milhões? A gente não consegue nem conceber, é muito dinheiro. E aí a pessoa pega esse dinheiro, não estando preparada para estar com esse dinheiro, ela vai pegar e começar a dar casa para um monte de gente, e vou ajudar um monte de gente, sem entender realmente o que ela deveria fazer com aquilo. Se a gente pegar um exemplo assim bem básico, de finanças, de uma educação financeira que a pessoa teria, ela entenderia que se ela pegasse, por exemplo, 1 milhão e aplicasse, essa pessoa receberia 10 mil por mês a 1% ao mês. Quem mexe com investimento aí entende que 1% ao mês é um negócio razoável. E aí a pessoa que tem 1 milhão investido, que sabe investir em lugares certos, e a própria Bíblia fala um pouco disso, sobre investimento, a gente vê isso na parábola dos talentos e tudo mais, a pessoa que sabe investir o dinheiro, por exemplo, ela vai conseguir um dividendo de 10 mil, por exemplo, de 1% ali, de 1 milhão. Então imagina uma pessoa que recebe 100 milhões de reais. Essa pessoa não sabe o que fazer com o dinheiro. E geralmente quem joga na loteria não sabe o que fazer. Quem sabe o que fazer com o dinheiro não joga na loteria. Pega esse dinheiro e aplica, porque sabe o que fazer com o dinheiro. E aí, geralmente, o que a Bíblia mesmo fala, e eu trouxe numa pregação anterior, a pessoa que ela pega essa quantidade tão grande de transbordo na sua vida, que eu estou falando do dinheiro aqui, e ela não sabe mexer com isso, depois, quando o dinheiro acabar, ela vai estar pior do que antes dela estar com o dinheiro. Então, é algo muito interessante. Agora, trazendo para o lado espiritual, se você não estiver preparado para receber aquilo que Deus tem para você, e mesmo assim, se Deus te desse, era perigoso até você morrer, porque você não ia aguentar toda a potência que Ele está preparado já para te dar. Então, uma coisa que é uma característica de Deus, que nós precisamos guardar aqui hoje, nessa noite, é que Deus ele é um ser transbordante. Nós precisamos entender isso, que Deus é um ser que ele já é transbordante. Como é que eu vejo isso? Se você vê o tanto de planeta que Ele criou, e só nós estamos aqui, só nesse, você vai ver que Ele é transbordante. Porque era só Ele ter feito um planeta, para nós. Por que Ele fez milhares? Porque Ele é um ser transbordante. Tudo que Ele faz, Ele vai fazer em monte, para mostrar a grandeza dEle, para mostrar o quanto Ele é grande. Então, o universo que é infinito, Ele vai mostrar o tamanho da grandeza dEle através da criação dEle, que é a natureza, que é as pessoas que estão aqui, a nossa complexidade. Ele mostra a grandeza e o transbordo dEle, que é uma das características dEle, em tudo aquilo que Ele faz. Amém? E aí nós precisamos entender que nós somos seres criados por Ele. Nós somos filhos dEle. E aí Ele nos faz a imagem e semelhança dEle. E aí muitas das vezes nós esquecemos dessa característica que Ele também colocou em nós. Ele também colocou essa característica e nós conseguimos usar isso, que é o que? O transbordo na vida de outras pessoas, no reino de Deus, na sua casa, em você mesmo, na sua saúde, nas suas finanças, na sua sabedoria, em tudo que você imaginar. Você consegue transbordar. Amém? E aí, o que seria transbordar? Eu vou pegar essa palavra e vou dar um significado bem básico para ela para a gente prosseguir. Transbordar seria como ultrapassar limites. Então, literalmente seria isso, você ultrapassar limites. Imagina uma caixa d'água, que ela está cheia no topo. Transbordar seria ela ultrapassar esse limite que ela já tem estabelecido. Então, sempre quando você quiser avançar para um próximo nível, avançar para um outro ponto, você vai entender que tem um limite. Você vai perceber que tem um limite em você que não deixa ultrapassar, e você vai ter que quebrar isso. E aí, isso seria o transbordar. Seria você chegar em um outro nível. E aí, muitas das vezes, nós, seres criados por Deus, com inteligência, com sabedoria, com consciência, nós colocamos limites em nós mesmos.
Sendo que Deus, Ele não quer que nós façamos isso. Se a gente olhar para Deus, Deus, Ele é o puro movimento de tudo, né? Deus, Ele se movimenta por tudo. Deus, Ele quer que nós nos movimentamos. Quando a gente olha tudo que Ele criou, tudo se movimenta. E aí, quando chega na nossa vez, a gente não quer se movimentar. Nós precisamos nos movimentar. Nós não podemos parar em momento nenhum, porque nós, a partir de hoje, né, se você não saber, a partir de hoje você precisa entender. Deus nunca quer te ver parado. Porque assim como eu disse anteriormente, em pregações anteriores, se você fica parado, na verdade você está retrocedendo e não parado, porque você está definhando. Se você não pratica algo para a sua saúde, você está definhando. Esses dias eu estava na internet e aí eu fui descobrir, através de um neurocientista, que ele mesmo está estudando a respeito disso. Ele falou que não é algo escrito, né, em um paper mesmo, assim, tipo, aplicado 100%, mas ele está praticamente chegando lá, que ele está fazendo um estudo que percebeu que quando você não cuida da sua saúde, como por exemplo correr ou algo do tipo, você não definha só o seu corpo, mas os seus neurônios também. O seu cérebro não pensa da mesma forma como se você estivesse correndo. Olha que doideira. O que tem a ver, né? O corpo, na verdade, tem tudo a ver, né? É o corpo inteiro conectado. Então, a gente precisa entender que se nós ficarmos parados, é exatamente aquilo que Deus não quer que nós façamos. E aí eu trago isso para todas as áreas da nossa vida e principalmente a área espiritual. Se você está parado, né, se você não está fazendo nada, é hora de você começar a se movimentar. Porque se você está recebendo essas palavras de bênção aqui, né, essas palavras proféticas, todos os cultos, é justamente para você fazer alguma coisa e começar a praticar, começar a melhorar cada vez mais. Amém? E aí eu posso pegar um exemplo aqui, ó, de limite que alguém pode colocar em si mesmo. E a gente já viu esse limite que alguém colocou, né? Pessoas anteriores que já passaram por aqui. A pessoa pega e fala assim, eu não vou mais para a igreja porque é como se Deus não estivesse ouvindo as minhas orações. As minhas orações não estão sendo atendidas, né? E aí eu acho que não tem necessidade mais de eu ir para a igreja. Sendo que a pessoa não parou por nenhum momento para pensar se na verdade é ela que não está preparada. Porque nunca é sobre Deus, é sobre nós estarmos preparados para receber aquilo que Ele tem para a gente. Então, Deus ele já está preparado para te dar as bênçãos que Ele tem para você. Ele já está preparado para te levar para um outro nível. Agora só basta você começar a fazer alguma coisa. Ele vai ficar tranquilo se você ficar tranquilo. Ele vai ficar te olhando e falando, estou esperando você dar o primeiro passo. Amém? Então, uma pessoa que faz isso, e a gente já viu pessoas fazendo isso, porque a minha oração não foi atendida, eu não vou mais participar da igreja, né? Eu não vou mais fazer parte, eu não vou mais vir para a igreja por conta disso. Né? Essa pessoa ela está colocando limites nela. Ela está com crenças que são negativas, que só atrapalham aquilo que Deus tem para ela. Amém? E aí, a pergunta que fica é a seguinte: como que eu transbordo para o reino, então? Como que eu transbordo para o reino? Como que funciona isso? O transbordar para o reino é você fazer algo para o reino de Deus, né? E aí, tem muitas pessoas que talvez pensam assim, mas isso eu não consigo fazer. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso descobrir o que eu tenho que fazer. Alguém tem que me falar. Né? Descobrir não, alguém precisa me falar o que eu tenho que fazer, né? Porque eu não sei. Sendo que, na verdade, aquilo que Deus quer, que eu até coloquei aqui uma frase que todo mundo tem que lembrar, a sua vocação no reino é só não ficar parado. É isso que a gente precisa entender. A sua vocação no reino é só não ficar parado. Porque, vamos pensar aqui, vamos parar para imaginar. Você acha que Deus ele te fez com um número de série? O pastor Sérgio, ele vai ir para a terra e o número de série dele é de pregador. Está escrito aqui, codificado, pregador. A Anisete está codificada aqui, que é uma cantora. Né? Então, você acha que você tem esse número de série? Você acha que Deus colocou isso em você? Sim ou não? Não. Não faz absolutamente nenhum sentido isso. Então, só o fato de você entender que você não tem um número de série, Deus não te fez com um número de série, então quer dizer que é para você descobrir o que você tem que fazer. E como é que faz para você descobrir? Fazendo o que tem que ser feito. Você tem que descobrir, você tem que ir lá e fazer. Né? Então, você não tem algo que é algo que só você sabe fazer.
Não, se qualquer um treinar para fazer aquilo, qualquer um vai conseguir fazer. É isso que nós precisamos entender. Então, a nossa vocação no reino é só não ficar parado. Sandra, mas eu não sei, eu queria cantar, mas eu não sei, eu desafino demais. Né? É só praticar, é só isso. O tanto que você praticar vai chegar naquele ponto que você quer. É só isso. Pessoas que estão preparadas, né, para estar sempre em movimento, em prática, vão melhorar cada vez mais, principalmente no reino de Deus. Então lembra dessa frase, a sua vocação no reino é só não ficar parado. Amém? E aí, tem um negócio que é muito interessante, que eu vou falar aqui agora. Existem 3 pontos, 3 fases assim, que tudo na vida você tem que passar por isso. E muitas vezes a gente nem nota. A primeira parte da vida você aprende. A segunda parte da vida você ganha. E a terceira parte da vida você retribui. E aí o retribui seria o transbordo, né? Então a primeira você aprende, a segunda você ganha e a terceira você retribui, que no caso você transborda, né? E isso em todas as áreas. Por exemplo, você está aprendendo a palavra de Deus. Então você vai aprender da palavra de Deus, você vai ganhar aprendendo com a palavra de Deus, né, tendo mais sabedoria e aprendendo sobre o reino, e você já vai praticar a terceira parte, que é retribuir isso, retribuir todo esse aprendizado, fazendo o quê? Espalhando essa palavra para outra pessoa. Né? Você espalhando isso e melhorando cada vez mais essa comunidade, né, o reino de Deus. Então você transborda isso na vida de outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que acabou de chegar para a igreja e que não era crente. Ela não conhece muita coisa. Então ela vai aprender da palavra de Deus e ela já automaticamente já vai ganhar com isso e já vai começar a retribuir com isso. Já vai começar a transbordar a respeito disso. Então, não é algo que você precisa estar pronto 100% para fazer funcionar. Né? Você não precisa estar pronto 100% para transbordar isso. Mas uma coisa você precisa entender. Não tem como você transbordar se você ainda nem aprendeu. Então, por exemplo, você está talvez todo animado para ir para o ano de 2025, todo animado, vai ser o ano do transbordar e tal, e realmente pode ser o ano do transbordar. Só que talvez para algumas pessoas ainda vai ser o ano de aprender. Talvez a pessoa ainda está na fase de aprender e não de transbordar. E a pessoa vai ter que parar para aprender, para depois ela ganhar e para depois ela transbordar. Então, todo mundo aqui sabe qual é a fase que você está. Em alguma área específica. Né? No reino existem várias fases. E aí você vai saber se na palavra você precisa aprender mais, né? Para depois você transbordar. Né? Se em alguma área específica você tem que aprender mais, para depois transbordar. Então você precisa entender isso para não se iludir mesmo. Né? Você precisa compreender isso. Amém? E aí, vamos pular para uma outra parte aqui, que é também muito interessante. Nós estamos aqui falando, todos os cultos aqui, a respeito de transbordar, né? Vamos transbordar o ano de 2025, Deus vai transbordar na sua vida. E aí pode ser que você fale, eu vou transbordar em 2025. E aí você precisa compreender o estado que talvez nós nos encontremos, né? Se você fala que você vai transbordar em 2025, quer dizer que no momento agora você não está transbordando. Agora, se você me fala que você vai aumentar o transbordo em algumas áreas da sua vida, aí quer dizer que você está transbordando e quer dizer que você vai melhorar isso ainda mais. Quem consegue me compreender? Então, pode ser que realmente em algumas áreas você ainda não está transbordando. E aí, você precisa entender um número, que eu vou falar aqui agora. Existe um número que tem muita gente esperando que esse número chegue para começar a fazer alguma coisa. Esse número é 2025. Tem gente que está esperando, né, assim como todos os anos, esperando 2025 para começar a ter um ano do transbordar, né, a ter um ano de transbordo, a esperar que Deus vai fazer algo. E aí a pessoa está esperando o dia 1 de janeiro de 2025 para começar a fazer aquilo que ela tem que fazer. E aí eu tenho uma notícia para dar. O ano de 2025 ele não existe. E aí, como que você cuida dessa informação? O ano de 2025 ele não existe. É só um número. E aí, se você colocar isso na cabeça que é só um número,
como que você pratica isso na sua vida? Mas se 2025 não existe, o que eu tenho que fazer? Amanhã praticar. Como é que é? Amanhã ou é hoje? Porque amanhã também não existe. Véio. Se o 2025 não existe, amanhã também não existe. É só uma concepção mental que a gente tem do futuro. É coisa que os animais não fazem. Aí a gente faz. A gente pensa no futuro. Aí quem pensa demais no futuro fica ansioso. Né? Quem pensa demais no passado fica com depressão. Quem fica demais no agora fica procrastinador. E aí nós temos essa concepção futura de que não, 2025 vai dar certo. Sendo que na verdade só existe hoje. Você tem que fazer o que você quer fazer e o que você precisa hoje. É isso que você precisa entender. Você não precisa esperar o ano de 2025, que não existe, para começar a fazer algo. Começa a praticar a partir de hoje. Se você tem que melhorar a leitura da palavra, começa a partir de hoje. Se você tem que começar a orar mais, falar com Deus melhor, com mais intimidade, começa hoje, não amanhã e não 2025. Amém? E aí, uma outra coisa que eu posso colocar a respeito de transbordar aqui, a respeito do transbordar, é que, primeira coisa, antes de você querer transbordar na vida de outras pessoas, no reino de Deus, em qualquer área da sua vida, você precisa entender que você precisa acreditar de todo o coração e não duvidar do reino. Porque não adianta nada você querer transbordar sobre algo que você não tem tanta crença, que você não acredita 100%, que às vezes no seu dia você fica em dúvida. Porque muitas das vezes, por ser seres humanos, pode ser que você fique em dúvida por alguma situação. Fiquei em dúvida, né? Deu uma pendida aqui, mas voltei, está tudo certo. Você precisa crer e firmar a sua fé na palavra, né? Nas experiências que você tem com Deus ao longo do seu dia, para que você não duvide em momento nenhum. Porque se você duvidar, as pessoas vão ver que você não está falando a verdade a respeito do reino. Elas vão compreender que o que você está falando só por soltar da sua boca. Então, a primeira coisa para você querer transbordar sobre o reino de Deus, né, no reino de Deus, para o reino de Deus, é que você precisa acreditar primeiro e não duvidar de forma nenhuma. Antigamente, eu era um cara muito duvidoso. Né? Meus pais têm essa experiência comigo, minha irmã tem. Eu era um cara que eu duvidava muito, assim. Eu via a pessoa caindo na igreja, eu falava, será que a pessoa não está só fingindo? Será que não tem só um rolo acontecendo? Não sei. Pode ser só da cabeça de todo mundo, né? Não sei. Eu ficava com isso na cabeça, eu tinha muita dúvida a respeito das coisas que aconteciam. E aí meus pais conversando a respeito de algumas questões bíblicas e tal, e aí isso bem antes, né? 16 anos, 17. E aí eu ficava com esses questionamentos de jovem, assim, bem forte, assim, né? Tipo, eu acho que isso aí não é tão assim, não é um negócio desse jeito. Talvez não é tão fantasioso dessa forma, né? Talvez é mais pé no chão, talvez esses trem não é dessa forma. Eu tinha isso. Isso me atrapalhava um pouco a ter a intimidade que eu tenho com Deus hoje. E preciso ter muito mais. Mas isso já atrapalhava, de uma certa forma, aquilo que Deus tinha para mim. Porque, por exemplo, como eu era um cara que duvidava muito, então eu tinha várias dúvidas sobre mim também. Eu tinha várias questões de autoimagem também que eu não tinha resolvido. Como, por exemplo, 3 delas que eu tinha certeza que nunca ia acontecer na minha vida. Namorar, casar e ter filho. Eram 3 coisas que eu nunca imaginava que aconteceria na minha vida. Era uma crença que eu tinha. Eu tinha essa crença, certeza absoluta. Eu me olhava no espelho assim e falava assim, você não é o cara que vai conseguir arranjar uma mulher para namorar, casar e ter um filho. Imagina você tendo um filho, olhando no espelho assim, aí o cérebro falando. Imagina você tendo um filho, cara. Tipo, eu não consigo conceber essa imagem na minha cabeça. Né? Aqui, ó, no cérebro. Tem 3 pontos no cérebro. Deus fala com você no cérebro, o diabo lança uns negócios no cérebro e o próprio cérebro fala com você. Porque você tem uma dualidade, né, dentro de si. Às vezes você está consciente olhando o seu pensamento. Já parou para ver isso? Tipo assim, você está pensando num negócio, por exemplo, você chega num prédio, aí você chega na varanda do prédio, sei lá, aí você olha lá para o fundo, assim, lá para baixo, você está no 20º andar, aí você olha lá para baixo, assim, aí seu cérebro fala assim, mano, se a gente pulasse daqui, o que poderia acontecer? Aí você, calma, o que é isso? É o cérebro falando contigo. Então, geralmente Deus não fala muito com você. Geralmente, o diabo, ele dá uns toques a mais.
né? Mas quem mais fala com você é seu cérebro, o tempo todo, te boicotando, falando um monte de coisa que você não consegue fazer, falando um monte de coisa que você não vai conseguir chegar, né? Um monte de crenças que são instaladas dentro de você e que isso te trava e te limita a conseguir ser uma pessoa transbordante na Terra. Você precisa compreender isso de uma vez por todas. Então, voltando aqui, eu era uma pessoa que era muito travada nisso. Então, eu era completamente bloqueado em questão de falar assim, eu vou casar um dia, será? Será? Não sei. E aí chegou um momento que eu dei um chega nisso, né? Eu tive que alterar um pouco isso, tirar um pouquinho dessa crença e tentar fazer algo, tirando um pouco dessa crença. Porque se eu tivesse com ela 100% instalado, eu não conseguiria nem fazer alguma coisa. Então eu tive que tirar um pouco dessa crença e falar, calma, deixa eu tentar um negócio aqui. E aí eu tentei e deu certo. Aí eu comecei a namorar. Aí meu cérebro olhou e falou assim, tá, namorar, você começou a fazer isso. Mas casar eu acho que não vai dar certo. Eu acho que casar é demais. E ter filho, nossa Deus, tá doido. Mas namorado, beleza, tá indo. E aí eu tinha essa crença. Aí eu dei uma apertada um pouco mais, tirei um pouquinho mais dessa crença e a gente casou. Aí deu tudo certo. Namorou e casou. Eu falei, aí, ó, tá vendo? Deu certo, consegui fazer. Aí tinha um pedacinho ainda de uma crença de que era tipo assim, eu não consigo ver uma imagem de um filho meu. E aí? Como é que nós resolve isso? E aí eu tive que apertar um pouquinho mais para que esse momento chegasse e aí o Adam está aqui. Aí aconteceu. E aí a gente consegue perceber com isso o tanto que a crença limita. Porque quando eu comecei a tirar um pouquinho essas crenças para testar, fazer algo novo, as bênçãos de Deus começaram a cair na minha vida. Olha que doido. E aí as coisas começaram a acontecer e hoje eu percebo que quanto mais dúvidas eu tenho a respeito de tudo que Deus tem para mim, menos eu vou alcançar, menos eu vou conseguir chegar nesse ponto, né, que Deus tem para mim. E aí eu percebi isso e mudei isso completamente. E aí a gente chega em um patamar, em um ponto, em que um tempo atrás, né, meu bem estava passando por uma situação, né, aquela questão lá do nódulo, que ela estava na parte do útero lá, e aí faltava um dia para ela fazer uma mini cirurgia, porque a gente já tinha um raio-x, né, que ela mostrou aqui, já tinha um raio-x mostrando que o nódulo estava lá e que ela tinha que fazer essa mini cirurgia para ver o que faríamos a respeito disso, para conseguir livrar disso. Né? E aí, nesse momento, eu já era outro Sandessaio, sem dúvidas, né, e completamente acreditando em Deus, completamente confiando em tudo que Deus tem para mim. E aí, um dia antes da gente fazer isso, a gente estava aqui no culto, meu pai sentiu de Deus de orar, porque Deus ia fazer uma cirurgia aqui nesse lugar. E aí, na hora que meu pai falou isso, eu estava ali na câmera, eu arrepiei o corpo inteiro, eu lembro até agora. Arrepiei o corpo inteiro, eu olhei para o meu bem, ela estava olhando para cá, e aí eu comecei a rir na hora, eu comecei a rir assim, porque eu falei, acabou, já era, é isso. Não tem dúvida nenhuma, eu sei que é para ela. E aí a gente chegou em casa, uma das primeiras coisas que eu falei para ela foi, amor, você viu lá o negócio da cirurgia, né? Você pode ter certeza, vai chegar lá, amanhã não vai ter nada. E aí, o que aconteceu? A gente foi no outro dia, de manhã, chegou lá, a médica falou, não, você não tinha nada. E ela tinha, mas agora não tem mais. Por quê? Porque nós não duvidamos. Porque eu aprendi a não duvidar ao longo do caminho. Amém? E isso, se você colocar isso em prática, você vai perceber que o transbordar de Deus vai começar a acontecer na sua vida. As bênçãos de Deus vai começar a aparecer na sua vida. Porque você está fazendo a sua parte. Você não está duvidando, não está deixando o cérebro colocar crenças em você que Deus não quer que você tenha elas. Por que os animais não têm essas crenças, né? As plantas não têm, é tudo criação de Deus. Por que nós vamos ter? Você tem que tirar essas crenças que são negativas dentro de você, para que aquilo que Deus quer para você aconteça e comece a acontecer na sua vida. Amém? Então eu quero que o Mateus abra aí, Salmos 58, 11. E enquanto ele abre, eu vou falar uma outra questão aqui, que vai linkar completamente com isso, que vai estar escrito aí. Tudo que Deus cria é com base em lei e regras, como eu já falo aqui em alguns momentos anteriores, né? em algumas pregações anteriores. Tudo que Deus cria é com base em leis e regras. E aí uma coisa que você precisa entender é que existem dois caminhos. Tem gente que fala que existe o caminho de Deus e o caminho do diabo, né? Como se o diabo fosse o inimigo número 1 de Deus.
Mal sabe essa pessoa que o diabo não é nada perto de Deus. Né? O diabo não é nada perto do nosso Pai que nos criou. E aí o diabo sabe disso. O diabo, a única coisa que ele faz é tentar levar o máximo de pessoas com ele. Porque ele sabe que já era para ele. Ele já está derrotado, não tem como ter chance nenhuma. Então o diabo não é inimigo número 1 de Deus. Não existe o caminho de Deus, e não, esse aqui é o caminho do diabo. Na verdade, existem 2 caminhos. O caminho que você decide estar na presença de Deus e o caminho que você decide sair da presença de Deus. Porque o final de tudo, das pessoas que escolheram não estar na presença de Deus, vai ser realmente aquele final, onde todos os demônios estarão também no mesmo lugar. Onde eles preferiram não estar na presença de Deus. Então, os 2 únicos caminhos são exatamente esse. E aí, com base nisso, e nessas leis e regras que Deus já estabeleceu sobre tudo, você precisa entender que quando você segue a Deus, você tem resultados. Você precisa entender isso. Quando você segue a Deus, a palavra que vai estar sobre a sua vida será resultados. Agora, quando você decide não seguir a Deus, você terá consequências. Então, quando você não segue os caminhos de Deus, você terá consequências. E quando você segue os caminhos de Deus, você terá resultados. Amém? E aí, aqui, ó, o versículo 11 de Salmo 58 fala um pouco a respeito disso. Olha que interessante. Então, os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. E a gente consegue perceber um pouco disso sendo falado nesse texto aqui. Amém? Então, só para finalizar, o transbordar, às vezes, significa você ir para um próximo nível. Imagina a caixa d'água. Quando você está aprendendo, o nível de água está super raso. Quando você está ganhando, o nível de água está no topo. Quando você está transbordando, a água já não cabe mais. Então, não tem como você transbordar se o nível de água está mínimo. Então, quando você transborda, às vezes você vai passar para um próximo nível. Você precisa passar para um próximo nível. E quando você vai para um próximo nível, né, e ir para um próximo nível, significa que você vai alterar a sua realidade. E aí você precisa compreender isso hoje. Você precisa mudar algumas crenças para você viver o transbordar de Deus hoje, amanhã ou 2025. Tanto faz a data. Para você começar a viver isso, você precisa crer, não duvidar, você precisa alterar algumas crenças que você tem e começar a fazer aquilo que Ele te chamou. E aí o que Ele te chamou? Você vai descobrir um caminho. Você só não tem que ficar parado. É isso que vocês precisam entender na noite de hoje. Amém? Desde já eu agradeço a oportunidade e uma salva de palmas ao nosso Deus maravilhoso e grandioso. Oh, glória a Deus! Que lindo! Uma palestra, uma mensagem poderosa para a gente levar para... Né? Repita comigo os pontos muito interessantes. Diga assim, ó, é só não ficar parado. Amém? É só não ficar parado, vai transbordar. Né? Diga assim, aprender, ganhar e retribuir. Estava com a minha esposa ali quando ele estava falando essa expressão. Eu falei assim, o problema é que tem gente que só ganha, não retribui. Deus está dizendo para você, eu vou dar para você retribuir. Você quer saúde? Vou dar muita. Deus está usando minha voz aqui agora. Eu vou dar muita saúde para vocês transbordar no meu reino. Vou dar muito recurso para vocês transbordar no meu reino. Quem quer muito? Quem quer muito? Ó, a Bíblia vai dizer um negócio. Quem quer muito? A Bíblia diz um negócio. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você levantar a mão falando que quer muito, no dia do juízo final, vai ser cobrado. Tem muita sabedoria, tem muito poder, atua muito, chegou num nível muito alto, sabe? E Deus falando, agora eu vou cobrar. Que eu te dei a oportunidade de ter saúde, abrir porta. Você não dava conta, meu filho. Aquele dia lá você não ia dar conta, mas eu fui lá e abri a porta para você. Aquele dia lá a porta estava fechada, ninguém queria te ajudar. Lembra, meu filho? Lembro, papai. Então eu te dei, eu fiz alguém lá te ajudar. Você não retribuiu. Então, Deus está falando com a gente. Gente, que coisa linda.
vida. Quem recebe essa palavra de hoje? Quem recebe? Meu Deus. A palavra, um dos momentos finais que o pastor Stanley falou aqui é: comece a crer agora. Você tem que começar a crer agora. E o que ele falou aqui, bem no finalzinho aqui? Altere suas crenças. Altere suas crenças. Eu aprendi uma coisa, irmãos, quem me ouve? Eu aprendi uma coisa, eu queria que vocês aprendessem aqui também. Ande com gente que tem mais fé que você. Para de andar com gente borocrochô, que não crê em nada, não crê em milagre, não crê em que Deus está fazendo nada. Igual o pastor Sandro falou aqui, quando ele era, viu o demônio manifestando. Será que é demônio? Para de andar com esse tipo de gente. Ande com gente que crê mais que você, que é mais ousado que você, sabe? Que adora mais que você, que ora mais que você, que lê mais Bíblia que você. Ande com essas pessoas, você vai ser cada vez melhor. Altere suas crenças. Meu Deus, que palavra. Eu vou assistir essa palavra de novo quando eu for para o YouTube. De novo. Meu Deus, é tremendo, né? Tremendo. Eu estava vendo ele pregar aqui e eu estava analisando. Eu como pastor de vocês, eu não vou deixar vocês parados. Não vou deixar. Vocês vai, como diz nessa questão, vocês vai se lascar comigo, mas vocês não vai ficar parado. Pastor, deixa eu quietinho na minha cadeira aqui, pastor. Sangue de Jesus, o pastor está me vendo. Vai me chamar. Eu não vou deixar você parado. Se você quer ficar parado, você está na igreja errada. Você vai trabalhar para Jesus no 2025. Está lascado comigo. Se lascou. Que lembra que eu falei do negócio do aperto do cinto? Aperto do cinto, Deus está me falando isso aqui o tempo todo, irmão. Você acha que quando Deus fala uma coisa para mim, só fala e esquece? Ele fica moendo isso no meu coração o tempo todinho. Aí Deus falou: fala para eles apertar o cinto. E você deixa de ser frouxo, Gilney. Olha, tá vindo na minha cabeça o tempo todo. Você acha que eu vou esquecer Deus me chamando de frouxo? Você está frouxo. Aperta o cinto e fala para eles apertar o cinto também. Então, Deus vai transbordar em 2025. Você crê? Crê mesmo? Quem crê? Mude as crenças. Mude suas crenças. Para de acreditar no mais ou menos, no negativo, E eu aprendo uma coisa, eu já oro com você. Agora nós vamos terminar já. Aqui Deus te colocou, sabe para quê? Para preparar você. Quem pega essa palavra? O que o pastor Sandro pregou no comecinho da palavra dele? Que a gente tem que estar preparado para receber o transbordar de Deus. Sim ou não? Eu contei para vocês aqui, eu tinha um tio, ele é falecido, ele ganhou na Mega Sena, ele ficou pobre de novo e morreu pobre. Porque não estava preparado, todo mundo começou a pedir dinheiro emprestado, foi emprestando para a família, emprestando, ficou pobre. Então, vou dizer um negócio para você aqui, sabe para que Deus te colocou nessa igreja? Para preparar você. Quem recebe isso, gente? Pelo amor de Deus. Você está sendo preparado aqui neste lugar. Para quê, pastor? Que Deus me colocou aqui para preparar a minha vida. Para você transbordar. Agora eu vou dizer uma coisa aqui e eu já saio dessa parte minha aqui. Você, quem me ouve, eu quero que todo mundo me escuta agora. Você só não vai transbordar nessa igreja se você não quiser. Se você não quiser, você não vai transbordar. Hoje mesmo eu já peguei a Tatiana de jeito. Falei: Tatiana, vem cá, deixa eu falar para você aqui. Você vai trazer uma reflexão na igreja. Quem foi, Tatiana? Ela: meu Deus, pastor. Não deixe parado, não. Vai fazer uma reflexão na igreja aqui. Começa com a reflexão, dirige um culto, vamos fazer um negócio. Não. Aí o que eu achei bonito na Tatiana, assim: pastor, eu não dou conta não, mas eu vou nesse negócio para nós ver o que vai dar. Então, pastor Dinho, pastor Dinho, vai dirigir o culto da ceia, vai fazer alguma coisa, vai liderar os homens com o pastor Sérgio, mais uma Ernie aí, né, pastor Dinho? Pastor Dinho chegou em mim, lá no escritório da igreja, falou: pastor, me deixa quietinho aí uns 30 dias para me observar. Foi, pastor Dinho? Para me observar como é que está a igreja, porque eu voltei agora, não sei, a igreja parece que está no nível mais... Aí deu 10 dias, eu falei assim: pastor Dinho, lidera os homens com os... Pastor, não deixa a gente quieto. Não vou deixar você parado, porque eu sei que Deus tem um plano na sua vida e Deus vai fazer grandes obras através de você, porque você está se preparando, vai ganhar e vai transbordar para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Eu te pego. Vou te pegar, em nome de Jesus. Amém? Quem crê, fique em pé comigo nessa hora, em nome de Jesus. Um dia eu cheguei numa irmã
Eu lembro até hoje essa cena nunca vai escapar da minha cabeça, porque para mim, no dia foi frustrante, né? Então, tudo que frustra a gente carrega para a vida inteira, né, gente? E também aquilo que nos favorece também, a gente carrega para a vida inteira. Cheguei na irmã, falei, eu tô felizinho, ô irmã, tem como você liderar as mulheres no ano que está chegando agora, dezembro, no meio de dezembro, tem como você liderar? Deus me livre. Não, pastor, continuar, ela já era líder, né? Já era líder de mulher mesmo, estou lembrando aqui. Ela era líder de mulher, aí na época lá, tinha aquelas trocas de cargo, sabe? Aí chega as trocas de carga, aí põe a Tatiana no lugar da Nizete, a Nizete no lugar da Sheila, o Wesley no lugar de não sei quem, aí faz aquelas trocas assim no final do ano. Hoje não tem isso aqui não, todo mundo que é líder vai continuar até Jesus voltar. Aí eu cheguei na irmã e falei assim, irmã, tem como você continuar liderando? Deus me livre, pastor, mentira desse negócio, Deus me livre, sangue de poder. Quase falou sangue de poder. Por minha conta aqui, Deus me livre. Deus me livre, ela falou, na hora. Isso aqui foi na frente da minha e da minha esposa. Deus me livre. Eu falei, Deus me livre para fazer um trabalho na obra. Deus me livre, Deus não vai te livrar, não. Aí eu fiquei triste, né? Que foi, era 3, e vai ficar só 2 agora, não tem jeito, né? Não ficou sem nenhuma. Mas o que acontece? O que acontece é que Deus está te chamando para uma grande obra. Deus vai te dar muito para você transbordar. Deus vai te dar capacidades para você transbordar. Amém? Você não vai parar. Quanto mais você transbordar, significa que mais você está recebendo de Deus. Você tem que ser uma caixa d'água. Vou pegar aqui, você passando aqui. Você tem que ser uma caixa d'água sem boia. Ninguém pegou o código? Tem que ser uma caixa d'água sem boia. Por que, pastor? Porque vai encher até derramar. A boia para, não para? Sim ou não? O Monrone que mexe com esse trem aí, já mexia a boia para a água ali, não deixa derramar, né? Aí Deus vai arrancar a boia da sua vida. Eu quero que você transborde, meu filho. Amém? Quem pega aí? A partir de hoje eu vou chamar você de caixa d'água sem boia. Sua caixa d'água sem boia. Vai transbordar alegria. Tem crente que é assim, irmão. Você pega na mão do crente, até treme de tanto fogo. Paz do Senhor, meu irmão, aperto de mão é forte, sabe? Vem cá, pastor Sérgio, vem cá. Aí, ó, você pega aqui, ó, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. Aí, doeu aqui, irmão, pelo amor de Deus. Agora tem crente que é assim, a paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, Deus te abençoe, tá? Pelo sangue de você, irmão. Tem que transbordar. Tem gente, dá prazer de pegar, né, mas na mão de... Da irmã dizer, tem uma paz de mão, mas dá prazer de pegar a paz do Senhor do irmão. Paz do Senhor, irmão. Tem gente que... Um dia, uma certa vez tinha um irmão, falei, irmão, você termina o culto, você evapora, o que acontece com você? Assim, eu falei pro irmão, sério mesmo, eu cheguei, irmão, você some, não pode não, comunhão. Aí eu falei, pastor, que eu não gosto muito, sabe, eu sou sistemático. Ai, meu Deus do céu. Aí eu fui ver o irmão lá na empresa que ele trabalha, o mais contador de piada, o mais alegrinho, no meio de todo mundo lá, dos amigos. Eu falei, mas engraçado, na igreja ele evapora, na empresa ele é o maior, né? Então Deus quer fazer você transbordar, para você ser bênção no reino, ser bênção na vida das pessoas. Amém, meus queridos? Amém? A minha esposa falou, mas engraçado, né, irmãozinho, atiradinho no serviço. Na igreja ele é um vapor, né? Não, você é uma caixa d'água sem boia. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para o ato da oferta. A gente vai terminar aqui com a unção. Que lindo, né, gente? Que bom que você pôde vir. Que bom que você conseguiu estar aqui. Chuvinha começou, pensei, vai ter falta de muita gente. Aí a chuva estiou, falei, agora pode ser que o povo vá, até porque está mais fresquinho, né? Mas Deus sabe de tudo. E Deus há de recompensar vocês que vieram para adorar juntamente com toda a igreja. Se você pode transbordar nessa noite com suas ofertas, transborde. Uma coisa eu te garanto, baseado na palavra, não em minha fé, mas na palavra. A palavra é o poder. Você nunca sentirá falta de nada, porque você está transbordando no reino rico e eterno. A Bíblia vai dizer que Ele é o dono do ouro e da prata. Então o Deus a quem você dá, a quem você contribui no reino dele terreno, Ele vai recompensar você com grandes riquezas. Se você pode, se você tem, se hoje você tem essa habilidade, você vai sair do seu lugar e vir aqui no altar da oferta. O pastor Sérgio já ungiu, as mãos dele estão ungidas. Se ele quiser tocar em vocês, ele pode tocar. E aqui está o Pix da igreja, você pode contribuir com as suas sementes para fazer o reino de Deus ser abundante e esse reino continuar estabelecido na terra. Sai do seu lugar enquanto a Sama adora. Você tem liberdade, meu irmão, vem aqui.
Faça a obra do Senhor de forma abundante. Aleluia.